O outro problema é a questão dos royalties. Nós chegamos a uma visão de royalties que eu acho interessante. A primeira é a seguinte: o reconhecimento de que todos os estados brasileiros têm o direito e precisam receber os royalties. É um reconhecimento que nos aproxima. A segunda compreensão é de que os estados produtores precisam receber um pouco mais. Por quê? Porque eles sofrem uma tensão muito grande. E não é só a tensão ambiental. Ontem eu estive em Arraial do Cabo, visitando um porto que trabalha com offshore. Ele faz a logística de offshore no Arraial do Cabo. O simples fato desse porto estar lá, fazendo logística, recebendo uma ou outra embarcação, uma ou outra peça que vem ser consertada em terra, já trouxe para a cidade 2 grandes favelas. A cidade cresce na expectativa de uma certa maneira, ser também atingida por esse processo de crescimento. A cidade de Macaé, que é uma cidade média no Rio de Janeiro, ela tem problemas de segurança semelhantes às grandes cidades do Brasil. Por quê? Porque ela atraiu também muita gente. E não é só segurança. Quando as pessoas vêm, elas querem escola, elas querem hospital, elas querem tudo. Então, se nós raciocinamos de uma forma, mobilidade, transporte, querem tudo. Então, se nós raciocinamos de uma forma realmente justa, nós partimos desse entendimento, de que os outros estados precisam, embora eu não tenha uma visão assim hoje, diria assim, tão melancólica do Nordeste quanto a que você apresentou. O Nordeste hoje no Brasil é a área do país que cresce num ritmo superior a todas as outras. E isso as pessoas que acompanham de uma certa maneira o processo nordestino sabem. É a área do país mais dinâmica do ponto de vista economicamente. Graças também, é preciso reconhecer, sou da oposição, mas é preciso reconhecer a atenção que o governo deu à região. Então, no caso dos royalties, eu acho que a filosofia é essa. As quantidades, nós discutimos num outro contexto, mas a filosofia é essa. Todos têm direito e os estados produtores têm um pouco mais de direito por causa das tensões que eles sofrem. Agora eu gostaria de entrar na parte que me interessa mesmo, com um elogio, um reconhecimento de que o fato do relator ter colocado royalties de 3% para o meio ambiente é uma conquista muito grande. Mas, no entanto, existem outros elementos que nós temos que considerar. O primeiro deles é a necessidade de nós aceitarmos no Brasil a ideia de uma avaliação ambiental estratégica antes de uma exploração. Nós temos 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura do pré-sal, mas nós não sabemos bem a vida que está ali. Nós não pesquisamos totalmente a vida que está ali. Ontem eu estive no Instituto de Altos Estudos do Mar, criado pelo saudoso almirante Paulo Moreira, que, aliás, merece toda a nossa homenagem. Eles têm uma pesquisa, mas a pesquisa que nós temos sobre o oceano brasileiro é muito pequena ainda. Então, nós precisamos também de uma avaliação ambiental estratégica, porque isso facilita a licença. Tendo a avaliação ambiental estratégica, as licenças são mais rápidas, porque você já tem essa avaliação. Portanto, é um projeto meu, que está na casa desde 2003, que se o relator pudesse tomar conhecimento dele, seria importante. O outro aspecto é que eu tenho um projeto antigo também, que é preciso registrar, é a questão do casco duplo. Nós temos que ter, eu acompanhei todos os desastres da Petrobras, no período anterior, no governo anterior, eles iam me buscar em casa quando havia um desastre. E pude chegar a algumas conclusões. E uma das conclusões que eu cheguei é que essa norma internacional tem que ser interiorizada no Brasil. Se você vai transportar petróleo, tem que transportar num navio de casco duplo. Vazou, cai no outro casco, não cai dentro do mar. Então, essa questão também é importante. E existe uma terceira, dentro dessa linha de hierarquias, que também é muito importante. A Petrobras já está iniciando experimentos com um processo chamado armazenamento de injeção de carbono. Em inglês é Carbon Injection Storage. Então, esse processo, ele joga o carbono, ele retira o carbono, ele
de várias áreas e afunda o carbono. Nós ainda não temos, vou terminar dentro do prazo, nós ainda não temos uma avaliação, entende, desse processo. Só a Austrália que chegou a discutir uma lei. Mas nós precisamos também, o México também, nós temos, e a Petrobras também, mas nós precisamos avaliar isso, porque isso vai ser usado também no contexto do pré-sal, e nós temos que ter uma visão, porque é muito caro. Eu falei com o presidente da Petrobras, olha, se nós vamos usar isso, se queremos usar, também é um processo que vai encarecer muito a produção. Mas nós temos que avaliar a justeza ecológica dele. Portanto, esses 3 fatores são fatores que ainda ficam no ar. Agora, por que o oceano? Por que eu insisto no oceano? Em primeiro lugar, porque as riquezas do oceano não se limitam ao petróleo. Nós conhecemos o petróleo, mas não se limitam ao petróleo. Em segundo lugar, porque o oceano vive um processo de decadência. Eu tenho uma pessoa na família que trabalha com tartarugas, faz autópsia de tartaruga. E ao fazer as autópsias de tartaruga, ela constata constantemente que o estômago das tartarugas está cheio de plástico. Elas morrem intoxicadas por plástico. Isso é um processo que nós encontramos no cotidiano. Então, existe esse processo de decadência do oceano. E nós temos que pensar, porque supor que nós vamos tirar o petróleo, vamos tirar tudo do oceano, que o oceano vai ficar lá do mesmo jeito, é uma ilusão. É uma ilusão que nós não podemos incorrer nela. O outro aspecto que eu chamo a atenção é o fato de que a nossa plataforma continental, ela tem uma dimensão. Mas essa dimensão é negociável. A Noruega negociou. O Brasil está negociando com a ONU ampliação da nossa plataforma continental. Uma parte já foi reconhecida. A outra parte, que essa comissão da Marinha discute, ainda não foi reconhecida. E quanto mais cuidado nós tivermos com o meio ambiente, quanto mais nós fixarmos essa perspectiva ambiental, mais facilidade nós teremos da ONU aprovar a ampliação da nossa plataforma continental. Então, isso para mim também é um processo muito importante. Portanto, senhor relator, senhor presidente, eu gostaria ainda, não é, de propor uma coisa. Eu sei que algumas dessas sugestões não podem entrar nesse relatório. Eu sei que talvez a gente possa, talvez fique no relatório muito envolvido nas questões de royalties, muito envolvido nas questões de modelo. Mas eu peço uma atenção especial para todos que trabalharam com petróleo, para todos que estiveram aqui discutindo, o trabalho vai concluir agora, com a votação. Para mim, apenas vai começar. Começa um trabalho que eu já venho há tanto tempo com a Petrobras, às vezes em atritos, às vezes em convergências, e esse trabalho, eu peço apoio aos deputados presentes. Nós tivemos aqui um deputado importante, presidente da comissão, é um ex-presidente da Câmara, o relator é o líder do PMDB, nós tivemos na comissão, em algumas sessões, o potencial candidato a presidente da República aqui da Câmara dos Deputados, nós temos o deputado Miro Teixeira, uma figura expressiva, todos aqui. Eu peço que deem apoio à formação de uma comissão sobre o oceano aqui na casa. Não quero que participe, cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas prioridades, mas que apoiem, a partir desse trabalho do pré-sal, a formação de uma comissão de oceano aqui. Porque essa comissão vai nos permitir que a gente monitore progressivamente esse trabalho, que a gente acompanhe esse trabalho para além dessa sessão que se encerra agora, pelo menos para além desse discurso que eu encerro agora, às 2h02, 2 minutos depois do tempo previsto. Muito obrigado, senhor presidente.